Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Daniel Chaves, essa é a disciplina de História da América Contemporânea e nós vamos trabalhar nesse conteúdo a aula de número 9, que é uma aula importante dentro do contexto da nossa disciplina e que ajuda a gente a aprofundar o olhar com relação a tudo que cerca o conjunto de influências políticas, culturais, ideológicas que cercou o continente americano. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2021, a aula já começou aqui a gravação, e vamos apresentar hoje uma aula sobre o liberalismo, que foi, sem dúvida alguma, e ainda é, uma doutrina, uma filosofia, uma ideologia, vão ter várias interpretações sobre o que é o liberalismo, que teve e tem um papel muito importante na história do continente americano. O que seria o liberalismo, né? O liberalismo pode ser interpretado como uma filosofia política e moral baseada na liberdade, no consentimento dos governados e na igualdade perante a lei. Ou seja, um pressuposto fundamental, até para olhar do ponto de vista etimológico, do que é o liberalismo, é o princípio maior da liberdade. Os liberais defendem uma ampla gama de pontos de vista, dependendo de sua compreensão do que são esses princípios de liberdade, igualdade e consentimento dos governados, mas, em geral, ao longo da história, especialmente no século XX, apoiam os livres mercados, ou mercados livres, o comércio livre, o governo com limites muito bem estabelecidos, em geral, balizados por princípios legais, como a Constituição, por exemplo, daí o princípio de igualdade perante a lei, os direitos do indivíduo, até porque boa parte do pensamento liberal está calcado na ideia que a realização de tudo que cerca direitos e deveres inevitavelmente incorre sobre a menor fração da sociedade, que é o indivíduo, incluindo direitos civis e humanos, muitas vezes. Em geral, os liberais defendem pontos de vista como o secularismo, ou seja, o Estado laico, a igualdade de gênero, a igualdade racial, o internacionalismo, as liberdades de expressão de imprensa e de religião, bem como, em alguns casos, a democracia, de forma, especialmente no século XX, liberal representativa, e o capitalismo como o modo de produção mais apto a gerar as condições para que a sociedade seja próspera e seja livre, portanto. Ele é derivado de duas grandes características da cultura ocidental, ou seja, um primeiro ponto importante para a gente compreender o papel do liberalismo na história é que ele é uma filosofia política originada no Ocidente, aproximadamente no século XVI e XVII do Ocidente, ou seja, é um pensamento moderno que influencia, evidentemente, o que nós chamamos de contemporâneo. O que seriam algumas dessas características? Em primeiro lugar, a preocupação ocidental com a questão da individualidade. Se a gente for comparar com outras civilizações, status, castas e tradições ocupam um papel importante. Hoje a gente tem, dentro da aldeia global, como alguns gostam de chamar, um termo bastante polêmico, um confronto muito explícito entre interpretações da realidade que levam em consideração, filosoficamente, a preocupação com a individualidade, enquanto em outras sociedades, em outras civilizações, nós observamos a preocupação com a coletividade. Então, para muita gente, o liberalismo é, portanto, individualista. Por quê? Porque ao longo da sua história o indivíduo sempre esteve submerso, subordinado a clãs, tribos, grupos étnicos, reinos, e o liberalismo, para essa visão filosófica, seria a culminação dos desenvolvimentos ocidentais, criando um senso de importância da individualidade humana, uma liberação do indivíduo perante uma subserviência completa a um grupo e o relaxamento dos controles rígidos de autoridade, de leis e de costumes. Neste sentido, para essa interpretação, o liberalismo decorreria em uma emancipação do indivíduo. Ele também deriva dessa prática de adversarialidade na vida política, ou seja, da adversarialidade da vida política e econômica europeia,
um processo em que a competição de forma institucional, como diferentes partidos, entre acusação e defesa de um procedimento adversário, ou até mesmo diferentes produtores numa economia de livre mercado, geraria uma ordem social dinâmica, ou seja, os sistemas adversários sempre ocorreram, sempre, mas em alguma interpretação histórica, eles eram precários, na medida em que impunha-se uma forma de governança, uma entidade regente que, por força da tradição e da autoridade, imporiam uma, um cerceamento, um constrangimento a essa competição absolutamente livre. Então, para o liberalismo, essa adversariedade ela seria importante para fazer com que uma sociedade fosse mais orgânica, fosse mais dinâmica, em que as contradições, as adversariedades fossem resolvidas de uma forma direta, às vezes cooperativa, às vezes adversarial. A crença em que a competição é, portanto, uma parte essencial do sistema político e que o governo, quando é bom, precisa de uma oposição vigorosa, ainda era considerado estranha para alguns países europeus no início do século XIX, mas especialmente no século XX, isso caminha de forma menos constrangida. Por outro lado, o liberalismo também é uma doutrina política que considera a proteção e aumento da liberdade do indivíduo como a questão central da política, ou seja, o papel dos governos, especialmente, espera aí que correu aqui, tá. O papel dos governos é o de proteger os indivíduos do prejuízo causado por outros e, ao mesmo tempo, com isto, reduzindo as arbitrariedades e as assimetrias de deslealdade de competição, gerar as condições para que cada sujeito se tornasse mais ou menos livre. Ele é um movimento distinto, específico da era do Iluminismo, porque ele se tornou muito popular entre filósofos e economistas, especialmente esses dois grupos. Ele buscou, no seu contexto histórico iluminista, ser uma vertente, um vetor contundente com relação ao antigo regime, como a gente conhece na historiografia, visando substituir essas normas de privilégio baseados em religião estatal, em monarquia absoluta, em direito divino, em conservadorismo tradicional, em privilégios hereditários por uma democracia que representasse os conjuntos da sociedade e por um Estado de direito. Então, ao seu tempo, e é hoje no século XX estranho a gente ouvir isso, porque para muitos o liberalismo é uma força que está lado a lado com o conservadorismo, em algum momento da história o liberalismo acabou ocupando um papel revolucionário, porque ele ajudou a revolução, ele contribuiu substancialmente para a revolução ocorrer contra todo esse conjunto de normas que calcavam o antigo regime. Os liberais também ajudaram a acabar com as políticas mercantilistas, os monopólios e outras barreiras ao comércio, que eram parte integrante da estrutura orgânica, da lógica de funcionamento do antigo regime. Como várias outras doutrinas políticas, o liberalismo ele é muito sensível ao tempo e às circunstâncias. Então, cada lugar tem um tipo de liberalismo, ou vários tipos, e cada geração de liberalismo é diferente uma da outra. O desenvolvimento histórico do liberalismo nos últimos séculos tem sido um movimento baseado amplamente nessa desconfiança do poder do Estado, dessa entidade que nos governa, essa entidade leviatânica, com base no fato em que tende a ser mal utilizado por quem está no poder, como uma forma de manter iniquidades que o liberalismo é contra e garantir um sistema de distribuição de riqueza ruim, essas iniquidades que supostamente privariam algumas pessoas da oportunidade de viver livremente para o liberalismo. A expansão do poder governamental e da responsabilidade buscadas pelos liberais no século XX era claramente oposta à contração do governo defendida pelos liberais um século antes. Então, o que a gente pode observar é que enquanto um liberalismo original, especialmente do século XIX, XVIII e XIX, se opunha à expansão do poder governamental e à questão da responsabilidade,
No século XX, o liberalismo ressignifica, e para muitos ele cria, portanto, o neoliberalismo. Ele ressignifica esse papel do poder do Estado e da responsabilidade que o Estado tem, muitas vezes até invertendo, entendendo que o Estado é importante ser ocupado e é importante ter uma dominância de princípios liberais. Ou seja, a mudança de chave aí passa a ser a de que o liberalismo não é apenas um inimigo do Estado, mas ele pode ser uma doutrina que ocupe o Estado para justamente limitar os abusos de poder do Estado. Os líderes da Revolução Gloriosa Britânica, da Revolução Americana de 776, da Revolução Francesa de 789, largamente se utilizaram da filosofia liberal para justificar a derrubada da tirania. E com isso, logo após essas revoluções, especialmente essas duas últimas, o liberalismo começou a se espalhar rapidamente. O século XIX viu, portanto, governos liberais em nações da Europa e até mesmo da América do Sul, ao passo em que ele também se estabeleceu ao lado do republicanismo norte-americano. Antes de 1920, os oponentes ideológicos desse liberalismo eram o comunismo, o conservadorismo e o socialismo. Mas, ao enfrentar esses grandes desafios ideológicos, as ideias se espalharam ainda mais e tornaram-se uma ideia praticamente dominante no mundo ocidental, especialmente no contexto da Guerra Fria, que é muito importante e em história contemporânea vocês vão poder ter um aprofundamento maior. Se, do ponto de vista político, né, já para a gente falar do liberalismo também como economia, o liberalismo, se essas bases políticas foram lançadas na Grã-Bretanha, também ali ocorreram as discussões sobre as suas bases econômicas. Por volta do século XVIII, as restrições parlamentares estavam tornando difícil para os monarcas britânicos perseguirem aqueles esquemas de engrandecimento nacional favorecidos pela maioria dos governantes do continente. Essas práticas logo foram contestadas, ou seja, o papel da intervenção premente, da manutenção de monopólios mercantilistas do Estado foi radicalmente combatida pelo liberalismo econômico no século XVIII e XIX. Na França, um grupo desses pensadores, conhecidos como fisiocratas, argumentou que a melhor maneira de fazer a riqueza acontecer era permitir uma competição econômica desenfreada, ou seja, sem freios. É o famoso laissez-faire, laissez-passer, o deixe estar, deixe como está. Quanto menos o Estado intervir nesse liberalismo do século XIX, melhor. Um liberalismo infante, portanto, não é? Essa doutrina do laissez-faire encontrou uma exposição completa numa das obras que, inclusive, ajuda a fundar o campo contemporâneo da economia, que é The Wealth of Nations, ou A Riqueza das Nações, escrita pelo escocês Adam Smith. Segundo Smith, o livre comércio ele beneficiaria todos, porque a competição leva à produção de melhores bens e a maximiza essa produção, inclusive aprimorando as condições dos preços. Deixar os indivíduos livres para perseguir seus próprios interesses em uma economia de troca baseada na divisão do trabalho aumentará necessariamente o bem-estar do grupo como um todo. O indivíduo, ao ser egoísta, ou seja, buscar os seus interesses, tornaria-se atrelado ao bem público, porque em uma economia de troca, ele obrigatoriamente, nesse espaço de trocas, serve ao outro para servir a si mesmo. Mas é apenas em um arranjo de mercado genuinamente livre que essa consequência positiva é possível. Onde quer que tenhamos controle estatal ou monopólio, a estagnação, a regimentação de forças e a exploração econômica podem ser uma consequência. Esse liberalismo tem uma relação estreita, é verdade, mas apesar dessa relação estreita filosófica, muitas vezes difícil com a democracia. A gente vai assistir, especialmente na segunda metade do século XX, na década de 80, uma relação muito peculiar entre o neoliberalismo e regimes de exceção antidemocráticos. No centro dessa doutrina está a crença que governos derivam a sua autoridade da eleição popular. Por outro lado, o liberalismo preocupa-se principalmente com o escopo da atividade governamental.
Alguns liberais, paradoxalmente, desconfiam da democracia. Por quê? Porque ela pode gerar uma tirania por parte da maioria, ou até mesmo a captura demagógica ou populista de alguns grupos políticos perante o Estado. Pode-se dizer assim que a democracia cuida das maiorias e o liberalismo é muito mais próximo das minorias. Uma das contradições mais importantes e mais sensíveis do liberalismo no século XX, que quase levou à sua derrocada, inclusive. E o problema, então, passa a ser conceber um sistema de governo que dê o poder necessário para proteger a liberdade individual, mas também evite que aqueles que governam abusem desse poder. Porque essa liberdade individual poderia ser rapidamente traduzida em privilégios individuais. O problema se acentua quando o liberalismo se pergunta se é tudo que o governo pode ou deve fazer em torno da liberdade individual algo legítimo. Alguns liberais, chamados liberais neoclássicos ou libertários, respondem que sim, isso é possível. Desde o final do século XIX, no entanto, a maioria dos liberais tem insistido que os poderes de governo podem promover e proteger a liberdade do indivíduo. De acordo com o liberalismo moderno, a principal tarefa do governo é remover os obstáculos que impedem os indivíduos de viver livremente ou de realizar plenamente seu potencial. Esses obstáculos incluem o que seria a pobreza, a discriminação, a ignorância e a doença. Então, uma das divergências entre esses liberais sobre se o governo deve ser promotor da liberdade individual ou deve ser um protetor acaba sendo, por exemplo, uma diferença entre um liberalismo radical, como é, por exemplo, muito presente nos Estados Unidos contemporaneamente, ou um liberalismo mais conservador, se é que a gente pode dizer isso, um liberalismo mais social, como alguns gostam de dizer, na Europa, por exemplo, extremamente presente. Dado que, como a gente pode começar a perceber, há muitas interpretações sobre o que é liberalismo, há muitas visões distintas, como a natureza da liberdade, o lugar da liberdade e da democracia, a abrangência e alcance desse ideal liberal, é possível até mesmo perguntar se faz sentido chamar todo mundo de liberalismo, da mesma forma que debates no interior de várias outras ideologias políticas contestam a legitimidade da perspectiva e da fala de alguns outros. Isso é natural num debate doutrinário ou num debate filosófico que se expande, que se torna heterogêneo. Democracias radicais afirmam esse valor primordial da igualdade, enquanto comunitaristas sustentam que as demandas de pertencimento superam a liberdade e os conservadores reclamam que uma devoção liberal excessiva à própria liberdade, observem bem, mina os valores e virtudes tradicionais. E muito por conta dessa dificuldade ou dessas contradições do pensamento liberal, ele quase colapsou. O desenvolvimento posterior do liberalismo na Europa foi brutalmente interrompido com o que aconteceu basicamente entre 1914 e 1946, porque a excepcionalidade do conflito generalizado, civil e interestatal na Europa, decorrente da Primeira Guerra Mundial, da ascensão dos fascismos, da expansão da crise econômica de 29, da Segunda Guerra Mundial, acabou impondo, aparentemente, condições para que o liberalismo fosse cogitado como uma forma ineficiente ou inócua perante o contexto social existente. Essa guerra mundial de 1914 derrubou 4 das grandes dinastias imperiais da Europa. Né? A Alemanha passou por uma derrota fragorosa, assim como o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e a Turquia Otomana. E assim apareceu pela primeira vez as condições para dar um impulso a uma democracia liberal. Ou seja, na Europa, a questão de como o arranjo pós-Primeira Guerra deveria gerar uma sociedade estável ou um continente estável, em larga medida se amparou no liberalismo, mas isso quase gerou colapso. Por quê? Porque o trauma da guerra criou uma desilusão generalizada sobre justamente essa visão autorregulada do progresso. Quem frearia os agressores, como foram os agressores da Primeira Guerra?
Por outro lado, os duros termos de paz impostos pelos aliados vitoriosos, juntamente com a miséria causada pela crise de 29, a chamada Grande Depressão, enfraqueceram algumas repúblicas liberais e prepararam, para alguns teóricos, o cenário para a ascensão do autoritarismo. O liberalismo, portanto, ele estaria sendo duramente atacado, em primeiro lugar, em função dos seus resultados sociais e econômicos precários, que teriam contribuído, inclusive, junto com os conflitos entre as nações, entre os impérios, a levar a Europa para instabilidade. A Europa, que nesse momento era o centro de gravidade do mundo ocidental, politicamente falando. Em segundo lugar, o liberalismo teria sido incompetente para lidar com impulsos autoritários decorrentes do caos social instalado pela Primeira Guerra Mundial e pelas crises econômicas. E, por último, a excessiva predominância da autorregulação social, preconizada por alguns liberais, atomizando, como o Calpolani gosta muito de trabalhar, e parece muito apropriado, atomizando os indivíduos perante o contexto cujo qual eles teriam de enfrentar. E, por último, é claro, como um terceiro fator, a ascensão do comunismo soviético faria com que o liberalismo sofresse um grande baque. Então, ele sofreu ataques políticos nesse período entre guerras, a Grande Depressão ameaçou a sobrevivência da economia de mercado e o comunismo começou a se dizer, categoricamente, uma alternativa viável ao capitalismo liberal. Como consequência disso, mais à frente, de todos esses fenômenos, a guerra, a depressão e o comunismo, as dolorosas adversidades infligidas pela Grande Depressão convenceram alguns governos ocidentais que o laissez-faire e o laissez-passer não era a melhor saída, que sociedades modernas mais complexas e industrializadas careciam de uma atuação econômica racional planejada pelo Estado. É daí que surge o The New Deal, o programa doméstico empreendido pelo Franklin Delano Roosevelt para tirar os Estados Unidos da depressão e que ajudou a criar condições como, por exemplo, assistência de emergência, empregos temporários para desempregados, restrições aos setores bancário e financeiro, impedindo a especulação, dando poder aos sindicatos se organizarem e negociarem com empregadores e o estabelecimento de um programa de Seguridade Social de Aposentadoria e Desemprego Seguro de Invalidez. No influente trabalho do John Maynard Keynes, que teria influenciado muito o New Deal, The General Theory of Employment, Interest and Money, o Keynes apresentou uma teoria econômica que argumentava justamente que o papel do Estado poderia ser justamente o de suavizar as contradições decorrentes dos ciclos econômicos capitalistas de uma tal forma que o puro e simples liberalismo não seria capaz de fazê-lo. Isso não quer dizer que o New Deal é comunista. Isso não quer dizer que o New Deal é uma força antiliberal. Ele busca ser um estabilizador para gerar as condições de competitividade que são inerentes ao liberalismo. E, meio que como uma consequência de todos esses contextos, tanto de ascensão quanto de quase colapso do liberalismo, como a América Latina, ou América do Sul, como a gente preferir, é uma região cuja qual as forças políticas tendem a ser dependentes do que ocorre no mundo desenvolvido, ou nos países centrais, como a gente preferir chamar, acabou que o liberalismo foi uma força política dominante na maior parte do século XIX. Inicialmente, na primeira metade do século, se impôs como um discurso de liberação das elites contra um domínio colonial metropolitano na América Hispânica. Mais tarde, no segundo semestre, na segunda parte do século XIX, o liberalismo foi firmemente estabelecido como uma ideologia voltada para a construção nacional, que talvez tenha sido o grande desafio das nações sul-americanas e latino-americanas na segunda metade do século XX. Já em meados do século XX, o Partido Liberal, como é um caso de exceção na Colômbia, havia sido um bastião de uma região na qual boa parte dos partidos liberais clássicos havia se extinguido, em substituição largamente por uma opção mais próxima do autoritarismo,
ou por uma opção mais próxima do que muitos chamam de populismo das décadas de 20 e 30, e até mesmo, em alguns casos, as forças políticas se alinhando a tentativas de construir regimes de esquerda que ou eram antiliberais ou, no mínimo, refratavam algumas das questões doutrinárias do liberalismo. No entanto, mais uma vez, ressaltando esse caráter dependente, apesar do liberalismo ser um discurso predominante na América Latina no século XIX, não surgiu uma teoria política unificada e internamente coerente na região, chamada de liberalismo latino-americano ou hispano-americano. Em vez disso, no século XIX, surgiu um movimento político que se apropriou da ideia de liberalismo e começou a se identificar com esse liberalismo. Ou seja, a auto-identificação de alguns grupos ou de alguns membros faz com que, para criar uma oposição a forças conservadoras, especialmente na relação metrópole-colônia, acabe se tornando uma identidade interessante para falar na libertação do continente. E, de alguma forma, mesmo que de forma dependente, portanto distorcida, esse liberalismo ter se imposto na América Latina como uma ideologia triunfante, ele entra em declínio no século XX. Na verdade, alguns falam, inclusive, sobre como o liberalismo morreu, ou quase morreu. Me parece um pouco apressado falar a morte do liberalismo no século XX, mas ele passa por uma crise filosófica, uma crise doutrinária, uma crise política, com a subordinação positivista dos direitos e liberdades constitucionais à manutenção da ordem social. A crítica positivista ao que veio chamado de liberalismo doutrinário fez com que constituísse, e é muito interessante reparar como justamente as primeiras décadas do século XX são décadas de ataque ao castelo do liberalismo, enfatizando que o que a sociedade liberal havia se tornado era algo digno de ceticismo, digno de desconfiança, e que a sociedade precisaria de mais ordem e mais estabilidade na América Latina para sobreviver perante a instabilidade global. O final do século XX e o início do século XXI acabaram testemunhando um modesto renascimento de um discurso político liberal, em grande parte em declínio dos movimentos políticos e ideologias socialistas e marxistas com o fim da Guerra Fria. Dois exemplos salientes que podem ser protuberantes no renascimento desse discurso político são, em primeiro lugar, o reconhecimento do pluralismo das formas de vida, que é, sem dúvida alguma, uma discussão de ordem liberal, e, em segundo lugar, uma crescente questão pela ampliação do Estatuto da Cidadania, ou seja, da ampliação da proteção dos direitos das minorias. Muitos estudiosos receberam com entusiasmo essa influência na segunda metade do século XX. Então, nessas duas décadas, já que a gente está falando aqui, portanto, comparativamente, em um ocaso do liberalismo nas primeiras décadas do século XX e um renascimento nas últimas décadas do século XX, nessas duas décadas seguiram a eleição da Margaret Thatcher na Grã-Bretanha e do Ronald Reagan nos Estados Unidos, aproximadamente em 1979, esse liberalismo moderno parecia estar em declínio, em desânimo, mas isso acabou encontrando um revival, acabou encontrando um momento de renascimento, em que o liberalismo influenciaria esse caráter da sociedade, e isso tem tudo a ver com o que acontece na Guerra Fria, com uma série de transições na ordem internacional, especialmente com algum grau de obsolescência do comunismo soviético, o surgimento de uma oposição não soviética no interior do próprio campo da esquerda, na falência do estado de bem-estar social tradicional do New Deal, no surgimento de uma resposta do mundo desenvolvido à discussão da nova ordem econômica mundial promovida pelos países ao sul. Quer dizer, isso aí só vocês realmente indo estudar a Guerra Fria. Ou, como Fred Halliday diria, a Segunda Guerra Fria, que vai de 79 até 91, aproximadamente. Em que fez com que o liberalismo encontrasse esse revival. E aí esse caráter mutante do Ocidente foi influenciado
pela questão tecnológica, pela mudança de padrões de vida, pelo relaxamento de costumes, e acaba que, paradoxalmente, em mais uma dessas mutações do liberalismo, o liberalismo acaba assumindo, ainda que de forma indireta, um papel importante, aqui no Brasil a gente pode ver muito isso, na década de 80, na insistência liberal pela escolha individual com relação ao aborto, com relação ao divórcio, com relação aos direitos de homossexuais, a questão da contracepção. Quer dizer, se a gente pudesse comparar esse liberalismo da década de 80 do século XX no Brasil e no mundo com o liberalismo da década de 20 ou de 10 do século XXI, a gente observaria rapidamente um contraste. Forças liberais no Brasil, por exemplo, na década de 80, foram bastante atuantes e firmes na crítica e na busca pelo fim da ditadura militar. O que hoje diverge bastante do que algumas forças liberais assimilam, assimilando que a democracia não necessariamente produziu bons resultados. É, sem dúvida, uma ideologia política que é vibrante, que é influente, ainda que seja bastante dividida. Isso faz do liberalismo, sem sombra de dúvida, uma força política que ainda tem destaque, que ainda tem relevo, que ainda subsiste no imaginário e que acaba ocupando um papel que precisa ser observado no continente latino-americano. A sua evolução histórica, ao contrário de previsões bastante apressadas, mesmo no início do século XX ou no final do XX, e mesmo com todas as precariedades da sua instalação, ela ainda acaba encontrando uma capacidade de sobrevivência e de resiliência muito grande, levando a gente a crer que o liberalismo ainda tende a ocupar um espaço especialmente importante dentro do debate político das Américas. Ok, pessoal? Por hoje é só. A gente fez esse breve resumo. A gente se encontra na próxima sessão. Um forte abraço. Até já.